Mais uma vez, uma satisfação recebê-los aqui no nosso programa. Hoje nós temos aqui no nosso quadro de saúde, dentro do programa Economia e Desenvolvimento, a presença da doutora Thaís Machado. Doutora Thaís Machado é psicóloga clínica com formação em psicologia humanista existencial e tem uma forte atuação dentro das questões de psicologia do idoso. E por que isso é importante? Porque nós vivemos numa cidade que é uma das capitais do nosso país, né? A capital do nosso estado, Porto Alegre, com um dos maiores percentuais de idosos entre todas as capitais. E da mesma forma, um estado que também tem um alto percentual de população idosa. Então, nesse sentido, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão da psicologia do idoso. Doutora Thaís, é uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada pelo convite e é uma satisfação estar aqui, né? Principalmente falando sobre um tema tão importante hoje em dia, né? Tão atual também. Hoje no Brasil, né, a estimativa do IBGE, temos mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. E a estimativa é que em 2060 essa população aumente para 25% do Brasil. Então, um número bem significativo. Quando né? a gente pensa em 200 milhões de habitantes, doutora, isso significa mais de 50 milhões de pessoas? Isso Sim. É um monte de gente, Sim, né? Muito, muito. Então, a gente tem que cada vez olhar mais para essa população, né? E abrir cada vez mais espaços de lazer, espaços de convivência, espaços na saúde, na área da saúde, né? Geralmente, nessa fase da vida, acontecem muitas mudanças drásticas, né? A vida é uma constante mudança, mas principalmente nessa fase da vida acontecem mudanças drásticas, muito significativas, como a pessoa fica viúvo, vai mudar de cidade ou muda de local, vai morar com os filhos. Então, essas mudanças geram um conflito muito grande, muitas vezes até levando à depressão. Então, o que a gente tem que repensar, né? Tem que ter um ressignificado da vida, né? A vida mudou, tudo mudou, então a gente vai ressignificar. Vai mudar as coisas que a pessoa vai ter que fazer, o modo de pensar, as atividades, o sentido da vida muda. O próprio ambiente também, né, doutora? Porque eu fico pensando assim, a quantidade de conflitos que acabam sendo gerados justamente por essa mudança da perspectiva da pessoa com mais restrições, a pessoa com mais debilidades do ponto de vista físico, né? Eventualmente até com mais perturbações também importantes do ponto de vista da sua psicologia, né? Muitos casos de depressão nos idosos, né, doutora? Sim. E aí nós ficamos pensando, quando chega o momento em que a família, né, por uma condição principalmente de necessitar oferecer mais cuidados para esses idosos, cuidados que muitas vezes a família não tem como providenciar, até porque são famílias que não têm profissionais de saúde, né, no meio. Como é que a gente pode imaginar essa atenção, doutora, nessa fase em que eventualmente há necessidade da participação de profissionais de saúde no cuidado desse idoso? Pois é. Muitas vezes a dependência é muito difícil de ser aceita, tanto pelo idoso, né, que fica dependente dos outros, como também dos próprios familiares, dos próprios filhos. É muito difícil lidar com isso. É muito difícil ver aquela pessoa muito dependente. Né? Então, assim, a família, geralmente, quando tem uma doença, alguma coisa mais séria, uma demência ou uma depressão, a família fica muito envolvida, né? A família adoece junto. Isso não é fácil. É uma verdade, doutora, porque eu vejo assim a quantidade de pacientes que chegam para nós lá na Clarté, e nesse sentido é um privilégio a gente poder anunciar que a doutora Thaís Machado vai estar conosco já dentro da nossa equipe de profissionais na Clarté Clínica. E nós vivenciamos muito a situação, né, de famílias já estruturadas, organizadas, onde justamente o paizinho, a mãezinha, né, numa idade bem mais avançada, começa a apresentar uma série de necessidades. E dentro dessa série de necessidades, quando a gente pensa numa pandemia, né, doutora, onde vários dos nossos velhinhos
foram acometidos, né, dessa doença. Quer dizer, o público idoso foi um dos mais atingidos, inclusive com evoluções para a internação hospitalar, muitos óbitos entre os idosos. Como é que a gente pode pensar, inclusive, no aspecto da perda, né? No aspecto não só da perda que se inicia a partir de uma eventual separação, né, dos pais, por uma eventual necessidade de um residencial geriátrico, alguma coisa do gênero, mas até a perda de vida, né, desse idoso. Como é que isso fica na cabeça dos familiares, né? Como é que a senhora vê essa questão, principalmente no papel do psicólogo, do psicoterapeuta? Pois é muito importante um acompanhamento psicológico, tá? Acompanhamento do idoso, dos familiares, né, para dar esse suporte emocional. É importante falar também que muitas vezes a tendência, né, geralmente as pessoas se preocupam muito com a saúde física do idoso e realmente tem que se preocupar, mas a gente acaba esquecendo muitas vezes da saúde emocional, que é tão importante quanto e às vezes até mais importante. Então, uma depressão, uma demência, é algo que a gente deve sim prestar muita atenção e deve ser, o idoso deve ser tem que ter um suporte psicológico, tem que ser muito acompanhado por uma equipe de apoio, pela família, né, principalmente. Então, isso o que aconteceu com a Covid, né, o isolamento, isso é muito prejudicial. Ao meu ver, né? Então, ainda bem, né, que a vacina já está chegando, isso está sendo uma situação que está sendo mais aliviada, porque tem que estar presente a presença da família, a presença dos familiares, dos filhos, sobrinhos, cuidadores, é muito importante. A presença e o amor, né, com o cuidado com o idoso é muito importante. O amor e o cuidado fazendo parte da terapêutica, né? do tratamento desses idosos. Mas nesse sentido, a senhora levantou uma coisa muito importante, doutora, que foi justamente a questão da depressão, como muitas vezes um gatilho, que nós já sabemos também, um gatilho do processo, inclusive demencial, né? A quantidade de idosos que a gente já consegue fazer a relação entre o processo de depressão e a evolução mais rápida para quadros de perda cognitiva, que a gente chama. Perda da atenção, perda da memória, perda de habilidade da fala, quer dizer, são uma série de perdas que podem vir a partir dessa depressão. Como é que a gente pode ter um papel crucial do psicólogo nessa abordagem? Pois é, isso que tu falaste das perdas, né? Muitas vezes, essas mudanças na vida que ocorrem nessa fase da vida, como a gente falou no início, são um gatilho para que ocorram essas demências, para que ocorram essas depressões. E muitas vezes também, as pessoas dessa faixa etária, né, é uma geração que tem uma certa resistência a procurar psicólogo. Tem uma certa resistência aí. Né? Por quê? Porque há um tempo atrás isso era visto como, não precisa, isso é coisa para louco, isso não é bom, isso a pessoa não está, é uma desajustada, né? Então, isso também está mudando, essa ideia está mudando. E é muito importante, sim, que o psicólogo esteja junto, acompanhando, né? Junto com a família, junto com o idoso, ir vendo e mostrando, ajudando a pessoa a ver novos significados na vida, né? Novos projetos, novas etapas, porque sim, a vida na terceira idade, a vida da pessoa idosa ainda tem muito a produzir, ainda tem muito a se fazer. E a família, o amor, a presença, o cuidado físico e emocional é de extrema importância para a pessoa não ficar sozinha, para a pessoa conseguir, né, nessa fase, se ver de uma maneira diferente. Se ver de uma maneira, como uma pessoa que, sim, ainda tem muito para contribuir e ainda tem muito para dar. E não tem mais também, nessa fase, aquela cobrança de fazer o que os outros esperem que eu faça. De fazer o que vai ficar bem, o que... Não. Nessa fase, uma questão muito bonita é isso. Tu pode ser como tu é, tu pode fazer o que te faz bem, não precisa mais cuidar dos outros, não precisa mais ver o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar.
Maravilhoso. Um novo ressignificado para essa vida, nessa fase da vida, né? Doutora Thaís, foi um privilégio lhe receber aqui no nosso programa, né? Ele está se encaminhando para o final e eu gostaria de ouvir uma mensagem final para o nosso telespectador sobre essa nova fase, né, do idoso e o quanto é importante não só o cuidado, obviamente, da saúde física, mas também das questões de saúde mental, né? O que a senhora pode nos dizer como mensagem final? Bom, essa fase da vida é um momento de reconciliações, de perdão e de muito amor. Então, olhar mais para o que realmente é importante, para o que realmente importa. O que realmente importa não são conflitos que ficaram no passado, amarguras e coisas assim, não. O que realmente importa é o amor, é a família, é a presença, o perdão. O resto é secundário. Isso é que é importante. O exercício do perdão como uma fórmula de felicidade também, né? Sim. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigada. Seguimos com o nosso programa.